Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao canal Estudando Química comigo, professora Ellen Mendonça. E nesse vídeo, irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Médio, volume 1, semana 3, que traz o tema de equilíbrio químico. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, vamos falar de algo muito importante. A você que já é inscrito, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva no canal, também ative o sininho, assim receberá as notificações de quando tem novidades no canal. Isso é muito importante, pois está me ajudando. E se você gostar dos vídeos, comente, registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. E vamos ajudar outras pessoas, compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E também clicando no joinha. Assim, ficaremos todos agradecidos. Então, vamos lá? Quando se estuda equilíbrio químico, ele está dentro de um tema maior, que são o tema das transformações químicas, e ao estudar esse conteúdo, você deve desenvolver essas habilidades, ou seja, o que você deve saber dentro desse conteúdo? Identificar os fatores que afetam o estado de equilíbrio a partir das equações, que representam o sistema em equilíbrio, também reconhecer o equilíbrio químico nas reações químicas e fazer as previsões sobre suas mudanças. Então, vamos lá estudar esse conteúdo comigo. Quando pensamos em equilíbrio, pensamos logo em uma balança. O equilíbrio estático é diferente do equilíbrio químico. No equilíbrio estático, quando nos dizem que algum objeto entrou em equilíbrio, imaginamos imediatamente que esse objeto está cercado de forças que se anulam mutuamente e, portanto, ficará parado indefinidamente até sofrer alguma perturbação. Já no equilíbrio químico, que é diferente do estático, quando o objeto ou fenômeno em estudo está sempre em constante movimento, existem duas ou mais ações que ocorrem contínua e ininterruptamente. Nesse caso, a situação do equilíbrio é dinâmico. Então, no estado de equilíbrio dinâmico, a temperatura constante, as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa são iguais e as concentrações de reagentes e produtos são estáveis, mas dificilmente são iguais. Um exemplo de equilíbrio estático é quando medimos a massa de um objeto utilizando uma balança de dois pratos, como o desenho do slide anterior. Outro exemplo do equilíbrio dinâmico é a reação entre o gás hidrogênio e o gás iodo, feita em um recipiente fechado. Então, nós temos, de acordo com essa reação, essa equação, ela é produzida iodeto de hidrogênio. Em um determinado momento, o produto formado começa a reagir e formando novamente as substâncias que estão no reagente, que é o gás hidrogênio e o gás iodo. Então, temos aqui um exemplo de reação reversível, ou seja, elas são representadas por duas setas, uma da reação direta e uma da reação inversa, uma dupla seta. E o equilíbrio é estabelecido quando a velocidade das reações direta e inversa se igualam. Então, nós podemos ver aqui pelo desenho. No instante em que as taxas de desenvolvimento da reação direta e da reação inversa se igualam, temos o equilíbrio. Então, o equilíbrio é dado nesse instante. As taxas da reação direta e da reação inversa, elas continuam a ocorrer ininterruptamente, com a mesma taxa de desenvolvimento. As concentrações de hidrogênio e de iodo se mantêm constantes, desde que não seja alterada a temperatura. Então, temos aí um exemplo de reação em equilíbrio dinâmico. Então, reação reversíveis são aquelas que são representadas por dupla seta, que indica a reação direta e a reação inversa. E o equilíbrio químico estabelecido quando a velocidade das reações direta e inversa se igualam. Vamos, então, fazer a análise de gráfico no equilíbrio químico. No equilíbrio dinâmico, a temperatura constante, as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversas são iguais. E as concentrações dos reagentes do produto são estáveis, mas dificilmente iguais. Então, pelo gráfico, nós podemos observar que um momento antes do início da reação, a velocidade da reação é máxima e
dos produtos é zero. Ou seja, o que eu tenho aqui no instante zero? Tem zero de produto e tem um máximo de reagente. É isso que quer dizer. Com o passar do tempo, a concentração do reagente diminui e a concentração dos produtos vai aumentando. Consequentemente, a reação direta diminui, então a velocidade dela vai diminuindo, enquanto que a reação da inversa vai aumentando, até atingir o instante do tempo do instante do equilíbrio. Então, nesse ponto, as velocidades das reações se igualam e as concentrações dos reagentes não se alteram. Isso significa que nós temos nesse gráfico concentração versus tempo, 3 possibilidades. Então, na primeira possibilidade, que é esse gráfico, nós temos as concentrações de reagentes e produtos no equilíbrio são iguais. Então, aqui nós temos concentração de reagentes e produtos iguais. E a taxa de desenvolvimento dessa reação direta é igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa. No segundo gráfico, nós temos que a concentração do reagente, de reagentes no equilíbrio é maior do que a concentração dos produtos. Nesse caso, as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa são iguais. No terceiro gráfico, nós temos a concentração de produtos no equilíbrio é maior do que a concentração dos reagentes. Então, nós temos produto em um nível maior do que os reagentes. As taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa são iguais. Constante de equilíbrio químico. Como calcular e como interpretar o Kc, que é a representação da constante de equilíbrio. Temos uma reação genérica A e B em equilíbrio, produzindo C e D. Então, para se calcular a constante de equilíbrio em termos de concentração, nós colocamos aqui as concentrações dos produtos em relação à concentração dos reagentes. Calculou? Você vai analisar Kc igual a 1, Kc maior que 1, Kc menor que 1. Vou falar sobre isso mais adiante. Em termos de pressões parciais, nós temos, quando as substâncias todas estão na fase gasosa, então nós podemos calcular o Kc em função das pressões parciais, onde nós temos aqui a pressão parcial das substâncias participantes do produto em relação à pressão parcial das substâncias dos reagentes. Lembrando que se as substâncias estiverem no estado gasoso, ou algumas estiverem no estado sólido ou líquido, são desprezíveis esses valores. Então, nós só calculamos a constante em função da substância gasosa. Quando o Kc for baixo, ou seja, menor que 1, então a reação tende para a formação dos reagentes. Quando calculou o Kc ou Kp e ele for maior que 1, então a reação tende para a formação dos produtos. Quando o Kc for igual a 1, a concentração de reagentes e produtos é igual. Isso é exatamente raro na prática acontecer de calcular e dar um Kc igual a 1. Fatores que afetam o equilíbrio químico. Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação, ele tende a se reajustar a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação e atingir novamente o equilíbrio. Então, de acordo com esse princípio, 3 fatores podem alterar o equilíbrio químico, que é a concentração, temperatura e pressão. Então, está gostando do assunto? Quer saber mais? Então, vai lá na minha playlist do canal e assistam todos os vídeos referentes a esse assunto. Tem um vídeo sobre equilíbrio químico, a playlist, você encontra todos os vídeos. Tem Reconhecendo o Equilíbrio Químico, Fatores que Afetam o Equilíbrio, parte 1 e 2, Constante de Equilíbrio Químico e Iônico e Equilíbrio Ácido e Base. Então, você vai aprofundar, tem explicações detalhadamente de todo esse conteúdo. E também na apostila de vocês tem um outro vídeo que você pode complementar aí o seu estudo. Vamos então para a resolução das atividades. Se durante a resolução das atividades você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudá-lo na medida do possível. Então, vem comigo, vamos para a atividade 1. Na reação genérica A, reagindo com B, formando C e D, após atingir o equilíbrio químico, podemos concluir a constante de equilíbrio, é dada pela concentração dos produtos em relação à concentração dos reagentes. Então, em relação a esse respeito, é correto afirmar que, letra A, quanto maior for o Kc, menor será o rendimento da reação direta. Então, nós vimos, de acordo com
análise do Kc, que quanto maior o valor do Kc, maior será o rendimento da reação direta, ou seja, tende a formar maior os produtos. Então, atividade A é incorreta. B, o Kc independe da temperatura? Então, o Kc nós sabemos que ele varia de acordo com a temperatura. Se alterarmos a temperatura, o Kc pode ser alterado, ou seja, vai ser alterado. Então, a letra B também incorreta. Letra C, se as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa forem iguais, então o Kc é 0. Então, isso aí acontece quando o Kc é igual a 1, não igual a 0. Então, incorreta a letra C. Letra D. O Kc depende das concentrações em quantidade de matéria iniciais dos reagentes. Também é errada, porque o Kc depende somente do equilíbrio. Por último, letra E, quanto maior for o valor de Kc, maior será a concentração dos produtos. Nós já falamos isso lá na letra A. De acordo com a concentração, né, dos reagentes e produtos, a reação direta é a que forma os produtos, então aumentando a concentração deles, vai ficar no numerador. Então, quanto maior for o valor do numerador, em função do Kc, teremos mais produtos formados. Então, conforme a expressão, a concentração dos produtos é diretamente proporcional ao valor do Kc. Então, eles variam proporcionalmente. Então, alternativa correta, nós temos a letra. Atividade 2. Explique detalhadamente os 3 fatores que afetam o equilíbrio químico. Nós sabemos que os 3 fatores que afetam o equilíbrio químico é a concentração, temperatura e pressão. Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação, ele tende a se reajustar a fim de diminuir esses efeitos dessa perturbação e atingir o equilíbrio novamente. Então, vamos ao primeiro princípio, que é a concentração. Então, se aumentamos a concentração de um ou mais reagentes, o equilíbrio se desloca no sentido da reação direta, formando os produtos e consumo dos reagentes. Então, o equilíbrio vai deslocar para a direita. Porém, se aumentarmos a concentração de um ou mais produtos, ocorrerá o contrário. A reação se deslocará no sentido inverso, ou seja, para a esquerda, no sentido da formação dos reagentes. Por exemplo, considere um exemplo da reação reversível abaixo, que se encontra em equilíbrio. Então, temos aqui uma reação em equilíbrio, o seu Kc também foi dado aqui para relembrar você. Então, se nós aumentarmos a concentração de alguma substância que está no reagente, então o equilíbrio vai se deslocar para a direita, no sentido de formação dos produtos. Vamos pensar o inverso. Se eu aumentar a concentração de das substâncias que estão no produto, então eles tendem a se reagir e o equilíbrio se desloca para a esquerda, então tendendo a formar as substâncias que estão no reagente. E conforme ocorre com a diminuição da concentração, vai ocorrer o contrário. Se eu diminuir a concentração das substâncias reagentes, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Se eu diminuir a concentração dos produtos, o equilíbrio tende a deslocar para a direita. Continuando a atividade 1, vamos ao segundo fator, que é temperatura. Então, a temperatura no equilíbrio químico está relacionada com a reação endotérmica, que é aquela que absorve calor, e a outra exotérmica, que é aquela que libera calor. Então, uma no sentido direto, a outra no inverso, dependendo do tipo de reação. Ela vai vir essa informação aí explicando para você no texto. Assim, o aumento da temperatura do sistema favorece o sentido da reação que absorve calor, ou seja, está no sentido direto, então vai favorecer a reação no sentido direto. O mesmo, ou seja, o contrário acontece com a diminuição de temperatura, ou seja, ela vai favorecer o sentido da reação que libera calor, ou seja, a exotérmica. Então, a reação de produção de amônia, vamos entender isso na prática. Então, nós temos a reação de formação da amônia, a reação direta é exotérmica, a inversa é endotérmica. Então, se nós aumentarmos a temperatura, nós vamos favorecer a reação no sentido da endotérmica. Então, qual que é o sentido da endotérmica? Sentido dos reagentes. Então, se a gente aumentar a temperatura, não vai produzir amônia, vai produzir as substâncias que estão no reagente, que é o nitrogênio e o hidrogênio. Vamos pensar o inverso.
Se eu diminuir a temperatura, a diminuição de temperatura favorece a reação exotérmica. Logo, se eu diminuir a temperatura, eu vou obter as substâncias que estão no produto. Eu vou favorecer a formação da amônia. Então, te ajudei? Clique no gostei, não esqueça de deixar seu comentário. Vamos ao terceiro item, que é a pressão, outro fator que altera aí o equilíbrio. Então, a variação da pressão só deslocará os equilíbrios que envolvem apenas substâncias gasosas. Quando aumentamos a pressão em um sistema em equilíbrio, isso favorecerá o deslocamento do equilíbrio no sentido da contração de volume. Por outro lado, se diminuirmos a pressão, deslocamento do equilíbrio será no sentido da reação em que há expansão de volume. Então, veja o exemplo. Aqui nós temos uma reação onde nós temos 3 mols no reagente, ou seja, sendo 2 mols de dióxido de enxofre e 1 mol de oxigênio, em equilíbrio formando 2 mols de trióxido de enxofre. Então, veja que no reagente nós temos 3 mols, no produto nós temos 2 mols. Se considerarmos aqui esses mols como volumes, ou seja, temos aqui 3 volumes, temos aqui 2 volumes. Então, se eu aumentar a pressão nesse sistema todo, então, quem que vai ser favorecido? A formação, no caso, das substâncias que estão no produto. Por quê? Aqui eu tenho maior volume. Então, pressionando, aumentando a pressão nesse sistema, então, o equilíbrio vai deslocar no sentido do menor volume, favorecendo, então, a formação das substâncias que estão no produto. Se eu fizer o inverso, diminuir o volume, eu vou estar favorecendo as substâncias que estão no reagente, porque vai ocorrer aí a expansão, certo? Atividade 3. Num dado experimento feito em um recipiente fechado, observou-se que a concentração de um dos componentes em função do tempo foi aumentado progressivamente até estabilizar. O papel desse componente no sistema reacional é o de... Então, eu trouxe aqui para vocês um gráfico para facilitar esse entendimento. Então, veja que nós temos aqui reagentes, temos produtos, é um gráfico da concentração em função do tempo, e temos o tempo 1 como equilíbrio. Então, o que foi dito nesse exercício aqui? A concentração de um dos componentes em função do tempo foi aumentado. Então, qual das substâncias participantes dessa reação que a gente percebe que foi aumentado aqui? Reagente, intermediário, produto, catalisador, inerte? Então, o que acontece com um desses componentes? Vamos analisar o reagente. O reagente, a concentração dele diminui conforme passa o tempo. Então, no início da reação, nós temos muito do reagente. Com o tempo, ele vai diminuindo até chegar no equilíbrio. Então, concentração do reagente, conforme o tempo passa, ela vai diminuindo, a gente vê pelo gráfico. Intermediário. A atividade não falou de substâncias intermediárias aí nessa reação, então também não é. Produto. A concentração do produto no tempo zero, nós não temos nada de produto, mas com o tempo ela vai aumentando até atingir o equilíbrio, até se estabilizar. Então, o produto é o que está falando na atividade, ou seja, o componente que está nesse sistema reacional aí é o produto. D, catalisador, nós sabemos que o catalisador não participa da reação, ou seja, a sua concentração permanece a mesma. E inerte não é um componente inerte, porque ele foi aumentando progressivamente, ou seja, ele participou da reação. Então, alternativa correta, letra C. E chegou a hora que eu gosto de deixar um grande abraço para você. E o abraço hoje vai para o Pablo Faria, para a Efigênia Silva, Renato Gomes, Gabriel Passarim, Tatiane Mendes, Maria Eduarda, Carolina Cássia, Orestes Paz, Bárbara Hicht, ou Height, não sei como pronuncia, Bárbara, perdão, Pampolini, Gi Pessoa, Ricardo Martins, Larissa Costa, Cacá Vingadores 3S, Harley Yuri, Kathleen Caroline, 0, Giovana Souza, 0 novamente, Luísa Mariana.
Então, que Deus abençoe cada um de vocês, um grande abraço e peço a vocês que continuem comentando aí no canal, deixando a sua gratidão, deixando a sua dúvida e também compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. Meu grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Espero você lá!